Bom dia! Bom dia, irmã. Bom dia, bom dia. Muito bem. Estamos ao vivo. Deus me ajude aqui. Tô com outra internet hoje, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Dá pra me ouvir bem, né? Vamos lá, hoje vamos para a quarta e última live desta série, né? Desta série sobre o método leve. Hoje eu estou aqui em um local novo, estou viajando e vou dar continuidade aqui, né? Porque seguindo aqui com o nosso compromisso. Bom dia, mãezinha. Hoje, vocês lembram qual é o quarto pilar? Sobre o que a gente vai conversar hoje. Hoje vai fechar, na verdade é quase como a espinha dorsal mesmo da série de 4 lives. Hoje vai ligar todos os pontos. Quando a gente fala desse tema, vai ligar as 3 lives anteriores, e aí por isso que eu vou recapitular brevemente aqui as 3 lives, exatamente, liderança de si mesmo. Nessa série nós estamos falando sobre alguns pilares importantes para que a gente alcance prosperidade, alcance leveza, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E o primeiro pilar, falamos sobre visão, que é a clareza de onde a gente quer chegar, e trouxe aí algumas contribuições para ajudar de estabelecer, né, essa visão de longo prazo que nós queremos para nós mesmos. A segunda live foi sobre estratégias, quais são os caminhos para chegar lá. Então não adianta eu saber onde eu quero chegar e não traçar estratégias para chegar lá. Foi a segunda live. A terceira falamos sobre emoções alinhadas, ou seja, aquilo que ou sustenta ou sabota no caminho. Então isso daí também vai contribuir muito nessa jornada. E hoje nós vamos falar sobre esse elemento que integra tudo isso, né? Que é essa capacidade de liderar a si mesmo e de colocar todas essas pecinhas aí nos lugares, né? De nos manter nessa jornada com persistência, com garra, com perseverança, mesmo que as coisas não estejam dando certo muitas vezes, né? Ou aparentemente não estejam dando certo. E como é importante que a gente possa desenvolver essa capacidade de liderar a si mesmo. E aqui eu falo muito para líderes também. Liderança é o meu público e eu defendo muito essa estratégia, que a gente tem esse desafio, é sim um desafio liderar outras pessoas, mas a liderança mais básica é a liderança de si mesmo, e é a liderança mais transformadora também, é a liderança mais catalisadora mesmo de um processo de transformação. Então nós precisamos também desenvolver essa capacidade de não só liderar outros, ou seja, não só desenvolver esses valores interpessoais, é uma categoria, liderar os outros é uma categoria de valores interpessoais, mas também desenvolver essa categoria de valores intrapessoais, ou seja, eu comigo mesma, tá? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Eu acredito muito que liderança de si mesmo é uma grande chave para alcançar o que nós temos de objetivos, né? Assim, uma visão. Imagina, o que é uma visão sem ação? Né? Vamos integrar aí todos esses pontos. O que é uma visão sem ação? Uma visão sem ação é só um sonho. É só um sonho. E quando a gente não persegue, a gente acaba se frustrando. Uma estratégia, né, que é o segundo pilar, uma estratégia sem um plano, também é algo que
que não ganha vida, né? É um plano morto. E se nós também não tivermos emoções alinhadas, nós também não avançamos, tá? Então, a liderança de si mesma, ela tem a ver com esse processo de ação. E aí, já entrando no que é essa liderança de si mesmo, primeiro sobre liderança, né? O que é liderança? Liderança é um posicionamento. Liderança é uma postura. E essa postura, ela tem a ver com inconformismo, tá? A liderança, ela é essa postura e esse inconformismo. Então, uma pessoa que se destaca, né, uma liderança ali dentro do ambiente corporativo, dentro de um ambiente de trabalho, geralmente essa liderança, ela surge naturalmente. Liderança não é só um cargo. Nós percebemos quando é uma pessoa que tem um sentido ali de liderança, um inconformismo, né? Então, é uma pessoa que está fazendo ali algo diferente, que se destaca. Então, esse conceito também vale para a liderança de si mesmo, como esse posicionamento de inconformismo. E inconformismo com o quê, Vivian? Inconformismo com a vida que a gente tem, sabendo que pode ser melhor, né? Não é viver insatisfeito, é viver satisfeito, é viver com contentamento, é viver com gratidão, mas é saber que nós temos potencial para mais, que nós podemos ser mais, que nós podemos servir mais, que nós podemos fazer mais pelos outros, né? Que nós podemos despertar mais esse potencial que nós temos, transformar esse potencial em potência para o mundo. É esse inconformismo, sempre com uma gratidão, vivendo satisfeito com a fase que nós estamos, mas com esse inconformismo que nos faz buscar, quase como um combustível que nos faz ter disciplina, persistência, nem sempre a motivação no sentido do entusiasmo. As pessoas às vezes confundem, não estou motivado, então eu não vou fazer. E não é sobre esse motivado com a definição de entusiasmo, mas o motivado com o sentido, como a própria palavra diz, com um motivo para a ação, né? A motivação, ela tem a ver com esse motivo para a ação. Então, eu preciso despertar esses motivos, eu preciso despertar esse combustível interno para que eu possa me mobilizar, tá? Então, se você não se lidera, se você não lidera a si mesmo, você não tem uma visão, ou essa visão fica muito enfraquecida, as estratégias elas vão perder força e as emoções elas vão acabar assumindo ali o volante. Quantas vezes as emoções elas não assumem o volante da nossa vida, ou seja, a gente age sem uma inteligência emocional e deixa que a raiva tome conta ou que o medo tome conta. Então a gente sai do governo da nossa própria vida e acaba se perdendo da nossa visão e das nossas estratégias, né? Então, vou trazer aí, por exemplo, aqui, né? Estar aqui na live com vocês é um exercício para mim muito forte de autoliderança, né? De liderança de mim mesma. Eu teria todos os, assim, né? Alguns argumentos para adiar, ou para não fazer, ou para não trazer essa missão, essa responsabilidade. Estou viajando, né? Estou aqui em um hotel com a família, é um domingo, é muito cedo. E a liderança de mim mesma, ela traz essa proposta de fazer o que precisa ser feito, de honrar um compromisso, né? De seguir com persistência um objetivo, ainda que no meio do caminho tenham imprevistos ou tenham situações que nós não previmos mesmo, né? Quando eu estabeleci esse objetivo das lives todo domingo, 6h33, eu não tinha previsto, eu não sabia que ia estar viajando em um domingo, eu não sabia que o outro ia cair no Dia dos Pais, mas eu estava ali muito focada, eu estou muito focada na visão, na estratégia que eu tracei, no compromisso que eu firmei.
E aí aqui já vai uma grande estratégia de autoliderança também. Quando nós assumimos compromissos públicos, isso ajuda muito, né? Quando a gente estabelece ali uma meta, um objetivo e a gente torna isso público, isso aumenta e muito, a ciência mostra isso, isso aumenta e muito a nossa disciplina para fazer aquilo dar certo. E aí o público, eu não estou falando público de exposição em Instagram, né? O meu foi literalmente público, mas numa menor proporção você pode compartilhar com seu esposo, com sua esposa, né? Um objetivo, um desafio, né? Você pode estabelecer isso com alguém que esteja ali ou para te ajudar ou para te apoiar. Então, compartilhe também esses objetivos que você tem. E é impressionante, gente, como a gente sabe o que precisa ser feito muitas vezes, a gente tem a visão, a gente tem a estratégia, a gente busca desenvolver inteligência emocional, mas no meio do processo a gente vai se sabotando, a gente vai deixando para depois, a gente vai contando umas historinhas, né, na cabeça que vão nos desviando do caminho. E isso acontece o tempo todo, isso acontece com todo mundo. Então, por isso que nós precisamos ter algumas estratégias, tá? E aí eu vou trazer algumas... Como saber, né? Assim, se eu tenho essa liderança de mim mesma ou se eu estou nesse caminho, né? Entendendo que essa liderança, né, para quem entrou depois, a liderança de si mesmo é essa capacidade de assumir responsabilidade ativa pela vida, de não delegar isso para outras pessoas, de direcionar, de ter esse posicionamento, de direcionar pensamentos, emoções, os meus comportamentos de forma consciente para os meus objetivos, de acordo com os meus valores, de acordo com a minha visão de longo prazo, de acordo com as estratégias que eu estabeleci. É não contar histórias de eu não estou fazendo por isso, não estou fazendo porque aquela pessoa aquilo. É realmente ter essa capacidade de assumir essa responsabilidade sobre a própria vida, né? Esse protagonismo sobre a própria vida, tá? Então, eu vou trazer aqui algumas evidências, né? Algumas evidências de pessoas que conseguem liderar a si mesmo, né? E que isso aparece no comportamento diário, isso aparece nas decisões, tá? Isso precisa ser evidenciado no dia a dia, tá? Isso não pode ser, não, eu lidero a mim mesmo. Claro que eu lidero a mim mesmo, tá? Então vamos ver se isso tem evidências, né? Então, a primeira evidência tem a ver com essa clareza de propósito, essa clareza de direção, tá? De direção. Então, uma pessoa que sabe explicar por que faz o que faz, uma pessoa que tem objetivos definidos, que consegue priorizar esses objetivos, ou seja, eu estabeleci alguns objetivos para mim e nada me tira esse foco, né? Uma pessoa que está alinhada a esse direcionamento. Não, eu posso até diminuir a velocidade com que eu estou indo, mas eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou construindo, eu sei a direção. Posso até diminuir a velocidade ou parar ali em algum momento, mas eu sei para onde eu estou indo. Então, essa clareza mental, ela é uma evidência de alguém que tem uma liderança de si mesmo, tá? Então, um exemplo, né? Assim, de repente a pessoa recebeu uma proposta, sei lá, de trabalho, muito tentadora financeiramente, mas tá desalinhada do propósito. Então, ela sabe dizer não, ela sabe recusar esse tipo de coisa sem tanto sofrimento, digamos assim, né? Com muita clareza, com muito direcionamento. Então, essa é uma evidência de alguém que tem uma boa liderança de si mesmo. A segunda evidência, eu vou falar 5 evidências, tá? A segunda evidência de uma pessoa que tem uma boa liderança de si mesmo é a autogestão emocional.
tem a ver com a live anterior que nós conversamos sobre emoções, tá? Então, uma pessoa que conhece a si mesmo, que consegue reconhecer, dar nome às emoções, é uma pessoa que não deixa que isso interfira de forma negativamente nas decisões, tá? Mantém a calma, mantém a clareza, mesmo em situações de estresse, não reage de forma impulsiva, não reage de forma agressiva, né? Ou não deixa que essa emoção tome o volante da situação no momento de decisão, no momento de imprevisto, no momento de pressão. Então, um exemplo também, né? Uma pessoa que... E aí eu sempre trago exemplos aí do mundo do trabalho, né? Um mundo que eu estou muito presente, que eu compartilho muito aqui com vocês. Então, numa reunião, por exemplo, uma reunião tensa, uma reunião ali onde existe ali uma crítica, ou um ataque, entre aspas, a sua pessoa é uma pessoa que consegue ouvir até o fim, uma pessoa que consegue ponderar, que consegue responder de forma construtiva. Isso é uma pessoa que tem autogestão emocional. Bom dia, Renan, tudo bom? Que bom você aqui. É uma pessoa que tem essa autorregulação, tá? Então, isso é uma segunda evidência. Sabe aquelas pessoas que explodem, que não conseguem ouvir, que já estão ali, quando se sente atacado, já ataca. Então, essas pessoas, elas não têm esse pilar de autogestão emocional, ele precisa ser trabalhado, tá? Então, trazendo aí a segunda evidência de uma pessoa que lidera a si mesma, né? Ela lidera suas emoções e ela lidera essa direção, elas têm clareza do caminho. A terceira evidência, que é muito importante de alguém que tem uma liderança de si mesmo, é uma pessoa que tem disciplina e consistência, tá? Não só a disciplina para hoje. Pronto, eu gastei toda a minha disciplina hoje e amanhã não tem mais. Não, é disciplina e consistência. Bom dia, amiga. Bom dia, Rochelle. Tudo bom? Que bom, você aqui também. Então, essa evidência é de alguém que eu cumpro compromissos, por exemplo, mesmo que não tenha supervisão, mesmo que não tenha ninguém olhando o que eu estou fazendo, né? É um exemplo de uma pessoa disciplinada e uma pessoa que tem consistência. É uma pessoa que tem hábitos produtivos de forma contínua, tá? Então, é uma pessoa que se determina, por exemplo, a fazer ali uma atividade física ou a dormir em determinado horário, ou até, gente, sabe uma coisa que a gente erra muito, que a gente sabe que precisa fazer e muitas vezes tem a ver com esse hábito, né? Simplesmente, por exemplo, beber água, beber a quantidade certa de água todos os dias. Isso exige uma certa disciplina, isso exige uma consistência. Então a gente sabe que precisa ser feito, todo mundo sabe a quantidade de água que tem que tomar por dia, né? E aqui eu tô falando da dimensão do corpo físico. Então todo mundo sabe que precisa ser feito. Por que é que a gente não faz? Por que eu não desenvolvo essa disciplina e essa consistência? Isso é uma evidência clara. Quem mantém essa disciplina e essa consistência é uma evidência clara de que consegue liderar a si mesmo. E aí aqui tem um aspecto importante. Eu dei o exemplo aqui, estou dando exemplo do corpo, né? Já dei aí alguns exemplos também do campo da alma, ou seja, que é o campo emocional. As emoções e os pensamentos, eles estão dentro do campo emocional. E quando a gente fala dessa habilidade, dessa competência de liderar a si mesmo, eu estou falando de todas essas esferas. O ser humano, ele é biopsicossocial e espiritual. Então, eu preciso olhar para todas essas dimensões. Tem gente que se lidera muito bem no campo do corpo físico, mas já não se lidera bem no campo das emoções. E o contrário também. Tem gente que se lidera muito bem no campo das emoções, mas na hora do corpo físico, né? Não faz aquilo que precisa ser feito, não tem uma boa alimentação, não consegue se regular ou tem um autocontrole para exercício físico, sono e etc. Então, essa capacidade de liderar a si mesmo tem a ver com todas essas dimensões. Nós somos esse ser
que tem todas essa complexidade e todas essas dimensões que a gente precisa olhar com muita atenção, tá? E disciplina e consistência, dentro desse pilar, também tem a ver com saber dizer não para aquilo que tira da direção, para aquilo que atrapalha o progresso, tá? Então, disciplina e consistência é uma terceira evidência. Pessoas que são disciplinadas, que consistentemente elas fazem aquilo que elas se determinaram a fazer. É também uma evidência de pessoas que têm aí uma boa liderança de si mesmo, tá? Uma quarta dimensão aqui, para quem gosta de anotar, estou falando de 5 evidências de alguém que tem autoliderança, tá? Para que você possa se observar, tá? E você possa entender ali qual é a dimensão. Poxa, de repente eu acho que eu tenho uma liderança de mim mesmo, mas agora eu estou entendendo que talvez numa dimensão eu tenha mais, em outra eu tenha menos. E aí você consegue ter essa clareza de para onde olhar, tá? É isso aí, muito verdade. Aqui eu tô assim, emoções ok e físico ainda precisando de uma atenção, né? Outras pessoas é o contrário. E às vezes a historinha que a gente conta na nossa cabeça é que tá tudo ótimo, né? Tá tudo certo, eu consigo. Tá vendo como eu tenho uma boa gestão emocional? Tá vendo como eu consigo fazer isso? E a gente esquece de olhar para a gente como um todo, né? Então, esse perceber isso é muito importante para que a gente possa traçar estratégias para essa evolução, tá? A quarta evidência de alguém que tem liderança de si mesmo é uma responsabilidade pelas decisões, pelas próprias escolhas, tá? Gente, isso aqui é tão importante. As pessoas, a maior parte das pessoas, elas estão terceirizando a responsabilidade, elas estão olhando para aquilo que o outro não está fazendo, elas estão olhando para as circunstâncias, elas estão olhando para o ambiente. Eu não reagi assim porque o meu marido fez isso. Mas eu não fiz isso porque o meu chefe é aquilo, porque a empresa isso, porque a empresa não tem isso, porque a empresa não tem aquilo. E a gente consegue perceber que o quanto que isso limita o nosso crescimento, a nossa transformação. Por quê? Porque se eu coloco nas mãos do outro essa responsabilidade, inconscientemente eu estou dizendo que eu não posso fazer nada. Então, essa liderança de si mesma, ela tem essa evidência muito clara de que quando eu assumo a responsabilidade pelas minhas decisões, eu posso sim ter um processo de transformação mais acelerado, porque eu passo a colocar energia naquilo que está no meu controle, que são os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus comportamentos, as minhas decisões, a forma como eu reajo às minhas vontades, que está aí dentro desse campo mais emocional e mais almático, né? Ou seja, no campo da alma. Então, a pessoa que assume a responsabilidade pelas próprias escolhas, ela assume seus erros sem precisar culpar terceiros, né? Ela consegue lidar com isso com maturidade. Ela aprende com as falhas e ajusta a rota. Então, ao invés de ficar se justificando ou dizendo que não errei ou que eu errei por causa disso, ela olha para essas falhas e ela aprende e ela ajusta a rota, né? Então, ela entende que esses resultados são consequência de algo também que eu fiz ou que eu deixei de fazer e faz a sua parte nisso. Eu não acredito que tudo que nos acontece é uma responsabilidade só nossa, né? Tem gente que diz assim, tudo você tem a vida que você merece, tudo está na sua responsabilidade, tudo depende de você. Eu não sou dessa linha. O tudo é muita coisa, né? Então, eu não gosto de generalizações, né? Tudo é culpa sua, ou seja, tudo depende de você. E não é isso, mas eu garanto que uma boa parte depende. O problema é porque as pessoas querem colocar
tudo na conta das circunstâncias externas. Ou o outro, ou o ambiente, ou enfim, né? E esquecem de olhar para aquilo que depende de vocês. Isso tem a ver com a segunda live que a gente conversou, onde eu falei de estratégias, e uma das estratégias tinha a ver com locus de controle. Quem estava aí, eu não sei se lembra disso, né? Então, o locus de controle, ou seja, para quem eu estou dando o comando, né? Um conceito da psicologia, um locus de controle interno ou um locus de controle externo, tá? Eu não vou entrar nisso de novo para não ficar repetido, mas assiste a sequência de lives, essa aqui é a quarta e a última live do método leve, né? Conectando aí esses 4 pontos, tá? Visão, estratégias, emoções alinhadas e liderança de si mesmo, tá? Muito bem. Ok, gente? Até aqui, tranquilo? É isso aí, ó. Nos comparamos com os outros e esquecemos de nos comparar com nós mesmos. Quem entende que o jogo é sobre ser melhor do que ontem, ser melhor do que o meu de ontem, e eu só olho para o lado para me comparar se for para ter uma referência. Deixa eu ter uma referência, alguém que já chegou onde eu cheguei. E o que ela está fazendo? A comparação, ela só é boa quando é isso, quando é uma referência que eu estabeleço para mim e eu vou me inspirar em alguma coisa que essa pessoa faz, em algum resultado que ela tem, e aí sim eu me inspiro. Eu torno essa comparação uma referência positiva. E isso daí, quem entende isso, ganha o jogo da vida que a gente está vivendo, viu? Porque a gente vive um jogo de muita comparação. A gente sempre fica com a sensação de que falta, de que eu tô atrasado, de que eu tô para trás. E muito bom esse seu comentário, Renan, presente aqui para eu poder trazer isso, né? Que, na verdade, nós precisamos olhar para esse contexto, olhar para essas circunstâncias e entender o que é que cabe a mim, qual é a minha realidade, como é que eu transformo a minha realidade em cima do que eu tenho de visão, do que é importante para mim, do que é importante para os meus valores, para os meus objetivos de vida, né? E não os valores do outro, senão nós vamos nos moldando ao que o mundo diz. E o mundo diz um monte de coisas, e o mundo tem muito ruído, tá? Então, lendo aqui os comentários, né? Ótimo colocar energia no que verdadeiramente depende de mim. O grande problema é quando nós queremos mudar os outros. Isso mesmo, Li. É cansativo, drena muita energia e pior, não resolve. Ninguém muda quem não quer ser mudado. Exatamente. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Inclusive aqui eu estou falando para líderes, né? Líder influencia. Liderança, ela está dentro, liderança interpessoal, ou seja, liderança de outros, tem a ver com esse campo da influência. Esquece que você tem controle sobre as pessoas ou que você vai mudar as pessoas. Só nós podemos ter essa capacidade. Aí vem para esse campo da liderança intrapessoal, que é essa capacidade de me liderar e de gerar as transformações de dentro para fora, tá? E a última evidência, tá? Que é também muito importante para esse jogo que a gente joga hoje, né? Esse tempo que a gente vive, considero aí fundamental mesmo, é a capacidade de aprender e se adaptar. É aquela frase, né? Que é até clichê, mas é muito verdadeira, né? Que é a capacidade de aprender, reaprender, desaprender. E esse é o jogo que a gente vive hoje, né? Que aí tem até uma habilidade, que é uma das habilidades do futuro do trabalho, que é a flexibilidade cognitiva, ou seja, ter essa flexibilidade para, inclusive, mudar de opinião quando você percebe que o mundo mudou, que o contexto mudou e muda rapidamente, muito rapidamente. Então, essa capacidade de aprender e se adaptar também é uma característica de quem lidera a si mesmo, ou seja, uma pessoa que
busca conhecimento de forma autônoma, ou seja, não está delegando para a empresa que eu trabalho, né, para outras pessoas, não está delegando esse conhecimento, esse aprendizado. É uma pessoa que ajusta comportamentos quando o contexto muda, então consegue fazer uma boa leitura desse cenário e adaptar ali o comportamento. E, muito importante sobre essa capacidade de aprender e reaprender, uma pessoa que usa feedbacks como ferramenta de crescimento, ou seja, que sabe que esse olhar do outro, né, especialmente, obviamente não é todo o outro, né, é o outro que está comprometido também com a minha evolução, usa esse feedback como estratégia de crescimento, tá? Então, eu não sou aquela pessoa, né, eu sou aquela pessoa que quando eu recebo uma crítica, sei lá, eu reajo, ou isso me drena energia. Não, é uma pessoa que não só entende que esse feedback é importante, como busca também, né, esses feedbacks. Como entende que esse olhar do outro, e aí vamos lá, categorizar esse outro. Quem é o outro que está envolvido com o meu crescimento, envolvido ou comprometido com a minha evolução? Então, eu preciso entender, pegar um feedback, por exemplo, do meu marido, né? Que meu marido é super importante para a minha evolução. Ele me conhece muitas vezes mais do que a mim mesma e vice-versa. Então, eu preciso considerar essa visão que o outro tem sobre mim, que o outro que me conhece. Dentro do contexto de trabalho, de repente ali um liderado, né? Ou o meu líder direto, que tem uma percepção. Então, ao invés de a gente ficar ali brigando, se justificando, tá, o que daqui eu consigo extrair de aprendizado, o que isso aqui tem de realmente relevante? Considera esse olhar do outro, esse feedback do outro como um insumo para alimentar essa capacidade de aprender e de se adaptar, tá? E isso também é uma evidência, pessoas que recebem muito bem feedbacks, que sabem receber sem estar reagindo ou sem estar, né, se perdendo ali no meio do caminho, é uma evidência de quem tem essa liderança sobre si mesmo, tá? Então, muito bem, foi aí já os nossos minutinhos aí de live. Então, fiz aí um resgate das outras lives. Esse tema de hoje costura todas as outras lives, é uma peça central de todos os outros temas e os outros pilares que nós conversamos, tá? E trouxe aí algumas evidências de pessoas que têm essa boa liderança de si mesmo, né? Ou seja, uns sinais, entre aspas, sinais de autoliderança, tá? Para que vocês possam olhar para a vida de vocês e entender onde eu posso colocar mais foco, mais energia para que eu possa me liderar melhor, ou seja, para desenvolver. Eu estou fazendo um convite nessas lives, gente, a que vocês possam desenvolver esses valores mais intrapessoais, olhando para dentro de si mesmos, tá? Espero que tenha valido a pena vocês estarem aqui num domingo, 6h33 da manhã, agora 7h08. Mais uma vez, parabenizo. Eu tenho certeza que quem está aqui, quem passou por aqui, são pessoas que realmente buscam uma evolução, uma transformação, e entendem que essa evolução passa por liderar a mim mesmo, tá? Então, quero parabenizá-los, agradecer por quem esteve aí nesses encontros e, né, se tiver valido a pena, de repente, quem sabe aí continuar com novas séries, novas possibilidades, me desafiando também a estar aqui contribuindo e colocando a minha gotinha aqui no oceano, né, para fazer a diferença no mundo, tá bom? Valeu a pena? Foi maravilhoso. Obrigada, Li. Amo suas anotações, irmã. Coloque, por favor, depois suas anotações, os resumos das lives. A minha irmã faz aí maravilhosos.
E um ótimo domingo para vocês, abençoado, cheio de luz e cheio de alegria. Espero que possam estar aí com as famílias de vocês e vivendo de acordo com o que é importante para vocês, tá bom? Beijo, beijo. Tchau.